Vamos falar um pouquinho agora sobre eletrodinâmica. Começamos com a corrente elétrica, que é o movimento ordenado das cargas elétricas num condutor devido à diferença do potencial elétrico. O que a gente quer dizer com movimento ordenado? É que uma carga segue a outra em linha, em sequência. Lembrando que as cargas elétricas que se movem são os elétrons, né? Que são aqueles que estão mais externos no átomo. E aí qualquer quantidadezinha de energia permite que ele se libere do átomo e siga adiante. A definição matemática, né, ela representa a ideia da rapidez com que a carga elétrica é transferida no material. Então eu tenho aqui quantidade de carga dividido por intervalo de tempo. Em física, né, toda vez que a gente divide por intervalo de tempo, a gente está interessado na rapidez em que algo acontece. No caso aqui, a transferência de carga elétrica. O I é para lembrar da palavra intensidade e o M para lembrar do médio, né? Então é uma média. A intensidade média da corrente é o valor da carga dividido pelo intervalo de tempo. Entretanto, nós temos aqui o módulo da carga, porque a carga, se quem se move são os elétrons, né? Elétron tem, não é que ele é portador da carga elétrica negativa, né? Então, cada elétron transporta menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, matéria lá do começo do ano, né? E se você tem uma certa quantidade de partículas que são elétrons sendo transportadas, a carga total transportada é calculada multiplicando o número de partículas vezes o valor da carga elétrica elementar, o nosso famoso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí é a matéria do começo do ano. Se quem está sendo transportado fosse próton, e essa fórmula usaria o sinal de mais aqui na frente. Se for elétron, usa o sinal de menos aqui na frente. Não sei se vocês lembram delas. Agora, se eu pegar essa expressão n vezes z e jogar aqui no lugar da letra Q, aí eu tenho uma outra fórmula que não precisa mais do módulo para calcular o valor da corrente elétrica. Vale a pena aqui falar também sobre a unidade de medida, né? Se aqui é carga, carga é medida em coulomb, se aqui é tempo, tempo é medido em segundos. Então, eu tenho uma unidade nova chamada coulomb por segundo. Entretanto, os físicos rebatizaram essa unidade coulomb por segundo em homenagem a um físico francês chamado Ampère, André-Marie Ampère. E aí você tem então 1 coulomb por segundo sendo chamado de 1 ampere. E no mundo atual a gente vai ver a corrente elétrica sempre em valores de amperes. Vamos ver um exemplo, né, para ver que essa formulazinha aqui é fácil de trabalhar, e depois um outro com essa outra equação também para a gente se situar aí melhor. Qual a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor no qual passam 600 microcoulomb, tem que lembrar, prestar atenção no micro, em 1 milésimo de segundo, 0,001 segundo. Tá? Então vamos pegar os dados, a carga Q, o intervalo de tempo e a fórmula. Substitui o valor do Q aqui dentro, como ele é positivo, eu já não preciso mais escrever o módulo, né? Eu já posso colocar o 600 e não posso esquecer do 10 a menos 6 do micro. E o tempo aqui embaixo, 0,001. Eu sugiro o seguinte, duas coisas que podem facilitar. A quantidade de zeros que tem aqui em cima, você desconta do valor negativo do expoente da potência, né? Então você vai ficar com 6 vezes 10 a menos 4, porque você vai tirar dois zeros aqui e tira dois algarismos daqui. E esse número 0,01, ele tem uma, duas, três casas decimais. Se eu escrevê-lo nesse formato de potenciação, eu vou ter o 10 elevado a menos 3 junto desse número 1 que está aqui embaixo. E aí então eu tenho uma expressão mais simples colocada dessa forma. Aí a gente lembra que divide número por número, e a divisão de duas potências com a base igual é como se esse menos 3 fosse para cima e trocasse o sinal, porque fica menos 4 menos o menos 3. E aí o menos o menos 3 inverte o sinal do menos 3. Né? Então você tem mais facilidade de escrever 6 dividido por 1, pega o menos 4 aqui, e esse cara vai para cima, troca o sinal, e aí você tem a resposta
6 vezes 10 a menos 1 ampere. No vestibular, essa é a melhor resposta, porque está em notação científica, e notação científica exige que esse número aqui seja menor do que 10, maior ou igual a 1, tá? Então estaria correto. Agora, se você não quer escrever esse 10 a menos 1, não está no Enem, no vestibular, você pode colocar aqui uma casa decimal, porque é o que isso aqui representa, né? Então fica 0,6 amperes. No segundo exemplo, qual é a quantidade de corrente elétrica em um condutor no qual em cerca de 0,1, um décimo de milésimo de segundo, 0,1 milissegundo, olha o mzinho aqui do mili, né? Igual m de milímetro. Passam 2,5 vezes 10 elevado a 14 elétrons. Tá vendo? Então, ele falou de elétrons, não falou de Coulomb. E ainda deu uma dica aqui, ó. O valor da carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, não vamos usar essa fórmula do exemplo anterior. Nós vamos ter que usar aquela outra fórmula grandona ou fazer em duas etapas do exercício. Vamos ver o que vocês preferem aqui. Marcando aqui o intervalo de tempo, 0,1. 0,1 pode ser escrito de outra maneira, mas aqui o que me interessa é o mili. Mili é 10 a menos 3. Então, vou escrever 0,1 vezes 10 a menos 3. Esse número no total tem essa casa decimal mais 3 aqui. Então, se eu quiser escrever sem essa casa, é só eu aumentar esse número aqui, porque são 4 casas decimais no total. Então, fica 1 vezes 10 a menos 4. O número de partículas sendo transportadas é o 2,5 vezes 10 a 14, que são elétrons. E aí, então, a gente identifica dois modos de fazer o exercício. Um dos modos de fazer o exercício é o fato de você calcular primeiro a quantidade que está sendo transportada e depois a corrente elétrica, né? Então, ó, Q é igual a menos N vezes E, o menos porque são elétrons. Coloca aqui o valor da quantidade de elétrons, o valor da carga elementar. A gente já aprendeu que multiplica esses dois aqui, ó, né? E que junta esses dois aqui numa potência só, matéria do primeiro bimestre. 2,5 vezes 1,6, vamos usar aquele método de dobrar um e colocar a metade do outro. Então, aqui fica 5, aqui fica 0,8. 5 vezes 8 é 40, mas aqui é 0,8, então dá 4. Pronto. 4, e aí junta os dois expoentes numa base só. Arruma isso aqui, menos 5, e você tem a unidade, a quantidade de carga elétrica medida na unidade do Coulomb. Não pode esquecer, ó, Q é medida em Coulomb. Agora você vai calcular a corrente. Pega esse valor, tem um módulo, então o módulo vai acabar com esse sinal negativo, né? Você coloca aqui dentro, depois você tira se quiser, ou já faz direto, né? Já escreve essa linha aqui de uma tacada só, se você preferir. Não precisa colocar dentro do módulo. Aqui 4 dividido por 1 e essa potência dividido por essa é como se o menos 4 fosse lá para cima e mudasse o sinal do expoente. Então, a resposta 4 vezes 10 menos 1 ampere é o resultado desta equação. Se quiser mudar, né, você pode escrever como 0,4 amperes aí. O outro modo de fazer, vamos colocar aqui do lado, é já usar direto a equação do NE sobre ΔT. Você já teria que colocar essa parte aqui, né, ó, 2,5 vezes 10 a 14, vezes isso aqui já aqui dentro, e depois essa outra parte aqui, ó, já aqui, né, já vai de uma tacada só, ó. Aí você já pode fazer 2,5 vezes esse cara, dá 4, divide por 1, 4. Aí todas essas três potências, você pode agrupá-las numa só. O 14 junta com o menos 19 e o menos 4, quando sobe, ele vai positivo. Então, você ganha tempo numa prova de vestibular, no Enem, por exemplo, né? Aí você tem como resposta essa mesmo resultado que deu aqui, né? 0,4. É isso. No próximo exemplo, a gente continua com a matéria de resistência elétrica no próximo vídeo.